Marcos capítulo 10, (46 a 48) e depois os 50 e 52. Diz assim a minha versão, versão NVI: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos citar essa frase todos juntos? Vamos lá, como se você fosse você, vamos lá? Jesus. Mas muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículos 50 a 52 diz: Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Queridos, quarta-feira eu comecei um estudo e não terminei sobre o discípulo com caráter, um homem de caráter transformado, e citei essa passagem. Geralmente eu tenho o hábito de chegar em casa e assistir eu mesmo, né? Olha, eu gosto de assistir eu mesmo, onde foi que eu errei, o que eu exagerei, o que é que eu posso mudar. E aí eu vi que eu citei essa passagem e fiquei pensando nessa passagem. Comecei a construir um pensamento de que todos nós, em alguma área da nossa vida, fica à espera de um milagre. Porque milagre não é apenas um ato sobrenatural. Milagre é uma ação, uma válvula de escape que você espera que venha de forma natural ou sobrenatural. Então as pessoas entendem: olha, foi um milagre você não ter morrido. Olha, foi um milagre você ter escapado. Olha, foi um milagre essa casa. Tem gente que até diz: gente, olha, eu sei que eu sou tão feio, foi um milagre eu ter casado. Assim, o fato é que todo mundo vive à espera de um milagre. Seja esse milagre na perspectiva natural, seja esse milagre na perspectiva sobrenatural. Os mais espiritualistas espiritualizam tudo. É tudo sobrenatural. Os mais racionais olham o milagre na perspectiva dos recursos que ele conseguiu produzir por esforços humanos ou esforços extra-humanos. O fato é que nós vivemos à espera de um milagre. Em 1999, a indústria cinematográfica lançou um filme que chegou no Brasil e eu assisti aquele filme. Alguns de vocês mais da minha época devem ter assistido o filme que se chama A Espera de um Milagre, com dois personagens bacanas, que é o Tom Hanks e também o querido Michael Clarke. Esse filme é muito engraçado, porque o Tom, ele faz o papel de Paul. Paul é um carcereiro, e o Clark, ele é o John, que é um ator. Faleceu há poucos dias, agora há pouco tempo, um cara fortão, um negro forte, e que todo mundo tem medo da aparência dele. Só que, ao contrário do que a aparência dele apresentava, ele era sensível, educado, chorão, tinha medo do escuro. Ele não dimensionava a sua força, e além disso ele tinha um dom sobrenatural de cura. Ele era o camarada que tirava tumores de uma pessoa, internalizava aquilo. Então ele estava na cadeira, condenado à cadeira da morte, mas ele ainda fez alguns milagres, e um dos milagres é mostrar que todo ser humano espera o milagre.
Com o passar do tempo, o filme mostra que o carcereiro aprende que às vezes os milagres acontecem em lugares menos inóspitos, menos esperados. Qual é o milagre que você espera que aconteça na sua vida? É um milagre de cura? É um milagre de restauração? É um milagre de reconciliação? É um milagre na área financeira? Qual é o milagre? Para que os milagres aconteçam, são necessários alguns fatores que são imprescindíveis a que a caixa do milagre possa se abrir para você. Os milagres não acontecem na minha e na sua vida quando nós estamos despreparados. Não basta eu ter fé, e não basta eu apenas frequentar uma igreja para que o milagre aconteça. Não confunda a cura com milagre. Não confunda sair de um estado de perigo com um milagre. O milagre, ele tem um processo duradouro. Se não for um processo duradouro, não foi um milagre. E é nesse sentido que Jesus se depara com essa situação agora do cego Bartimeu. A narrativa do texto vai dizer que Jesus estava passando por Jericó. Agora imagina, Jesus era o rabino mais popular daquele momento. Se fosse nos nossos dias, nós poderíamos considerar Jesus como o curandeiro popstar do momento. Uma multidão, como se fosse uma caravana de romeiros, vai atrás de Jesus, esbarrando nele o tempo todo. E de repente, o texto sagrado diz que um cego, que tem uma posição de conforto, que tem uma posição estável na sociedade, como alguém que de forma lícita e legal tem que ser sustentado pelo Estado, porque tem uma deficiência. Ou seja, o cego Bartimeu, ele não passava fome, porque quando a gente ler o texto, dá a entender que o texto é: e o cego pedia esmola. O cego pedia esmola, mas ele recebia um óbolo do templo sagrado para o sustento. Ou seja, é como se ele recebesse um pecúlio pela deficiência que ele tinha, ou um salário mínimo pela deficiência dele. Ele tinha dificuldades, ele tinha, mas a dificuldade dele não era financeira, porque o conceito de esmola no contexto judaico não é o mesmo conceito de esmola do nosso contexto. Aquele homem era digno de compaixão. As pessoas davam esmola porque percebeu que ele era portador de uma herança de pecado. No contexto desse cego aqui, qualquer um que nascesse com uma deficiência, ele estava pagando pelo pecado dos seus ancestrais. Ele estava pagando pelo pecado do seu pai, pecado da sua mãe. Era a doutrina da maldição hereditária. Ele está assim por causa de um pecado, o pecado dos seus pais. Agora, Jesus está no meio da multidão, e aquele cego ou ceguinho, de forma carinhosa, ouve um barulho. E eu acredito que em meio ao barulho, ele indaga alguém dizendo: o que é que está acontecendo? É algum show? Alguma banda? Algum popstar? Quem é? E alguém diz: não, é Jesus, o Nazareno, que está a passar. Quando ele ouve que é Jesus, e ele já deveria ter ouvido alguma coisa, no seu coração brotam certezas. E quando a gente tem certeza, a gente milita por essas certezas. Quando a gente tem com profunda convicção, a gente milita sobre essa convicção. E naquele momento ele tinha uma convicção profunda. É quem? Jesus, o Nazareno. Ele levanta e ele começa a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque ele ouvia que Jesus estava passando. Então Jesus, ele clama e clama e clama mais. Talvez você não saiba o que significa esse clamor. Numa situação e num contexto cultural como nós, onde o nome de Jesus é banalizado e citado apenas como um jargão religioso, e nós que nascemos dentro de um contexto em que o nome de Jesus é ventilado como prática, até como amuleto dentro do nosso contexto doméstico, o nome de Jesus não tem efeito nenhum, senão nós não estaríamos vivendo a miséria que nós estamos vivendo. Mas para o cego não. O cego, ele não chamou Jesus por chamar apenas.
Ele não verbalizou apenas por verbalizar, ele não externou apenas por externar, ao contrário, ele reconheceu que Jesus era o filho de Davi. Quando ele clama e alça a sua voz e ele diz Jesus, ele diz filho de Davi, ele está reconhecendo o que poucos judeus estavam a reconhecer. Ele estava reconhecendo que Jesus era o Messias esperado, era o Salvador esperado, era a esperança para os desesperançados, que Jesus era o que a citação bíblica cita em Romanos 15, 12, 13, que diz: Isaías diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar entre os gentios, estes porão nele a sua esperança. Você sabe que dentro do contexto de religioso, você pode ter fé, mas não tem esperança. Você pode ser alguém que frequenta, que pratica as boas obras, que você é caridoso, que você ora, que você reza, que você pratica atos litúrgicos, e mesmo assim você diz: pastor Valmir, eu tenho fé, mas fé desprovido de esperança é apenas crença. E crença faz parte do compêndio folclórico e sincretista da nossa nação. Fé sem esperança é religiosidade mecânica para cumprimento do protocolo social. Fé com esperança é a sua capacidade de centralizar seu ato de crer em um nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Por isso o texto sagrado diz que ele agora estava canalizando tudo aquilo que ele acreditava como judeu, considerando como esterco. Ele alça sua voz, proclamando uma ruptura entre a tradição, para experimentar o novo, e esse novo ele ia experimentar de coração. Porque, querido, aonde está o seu coração, aí está o seu Deus. Você pode estar numa igreja evangélica, mas se o seu coração não estiver dentro dela, você nunca foi evangélico. Nós somos o que determina o nosso coração, e não a nossa locomoção. E esse é o contexto. O problema de muitos cristãos hoje dentro das igrejas, de pessoas que frequentam a igreja, é que eles buscam um milagre para seu estado físico ou fisiológico. Mas o fato é que Jesus precisa ser muito mais apenas do que um nome divinizado. Ele precisa ser o seu Salvador, ele precisa ser o seu Messias, ele precisa ser o seu protetor, ele precisa ser a sua experiência pessoal, ele precisa deixar de ser a tradição do compêndio doméstico de fé da sua família, para ser a sua experiência de vida. Se Jesus não for a sua experiência de vida, nada disso aqui tem sentido. Você vai viver décadas e décadas e décadas dentro de uma igreja evangélica e vai continuar ainda a mesma porcaria que você é hoje. Porque na igreja não existe igreja que produza em você um milagre. Não existe oração do poder que produz em você um milagre. Mas aquele que veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse precisa ser mais do que um nome santo. Ele precisa ser o seu Salvador. E esse Salvador é aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Jesus, o nome sobre todos os nomes. Você diz: ah, pastor, mas eu estou tão acostumado, eu cresci numa igreja evangélica. E o Kiko? E daí você se acostumou? Você nunca implorou? Você precisa fazer como esse homem. Ele reconhece de que não existe outro nome debaixo do céu, não em cima da terra, pelo qual importava que ele fosse curado. E é por isso que ele está dizendo o contrário. Nenhum judeu, olhe para mim, querido, seja forte. Todo aquele povo, como vocês que estão aqui, aquela multidão acreditava que Jesus podia fazer milagre, que Jesus podia multiplicar pães, que Jesus poderia curar qualquer enfermo, que Jesus podia ressuscitar os mortos. Todo mundo cria, como você crê. Mas aquele homem, o único que foi capaz de ousar e dizer: Jesus, filho de Davi, tu és o Messias, a minha esperança e o meu Salvador. Se não for essa sua confissão, você vai continuar na pocilga onde você está. Você vai tatear,
Você vai vir na Cibapa, vai na Assembleia de Deus, vai no monte, vai no vale, vai não sei na onde, atrás de oração. Eu quero dizer que a solução está bem perto da tua boca e do teu coração. Confesse Jesus Cristo como seu Messias. Se você não confessar Jesus como seu Messias, você é apenas um religioso. E geralmente o religioso é sepulcro caiado, vive de aparência, vive atrás de bênção. Agora eu cheguei nessa igreja e eu digo, querido, que aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele não corre atrás das bênçãos, é a que corre atrás dele. Entender esse contexto muda a nossa vida. Aquele homem não só reconheceu Jesus, mas ele decidiu clamar. Ele decidiu enfrentar tudo, todos, pela certeza da esperança do que ele era. O povo repreendia e mandava que ficasse quieto. Cala a boca, ceguinho. Cala a boca. Ele não vai te ouvir. Mas cada vez que ele mandava ele calar a boca, mais ele clamava por Jesus. Ei, você acha que foi fácil para mim reconhecer Jesus como Salvador? Meu pai era de terreiro de Umbanda e minha mãe era devota de São Judas Tadeu. Fui criado, agarrado à batina do padre. Lavei muitos santos, acendi muitas velas, participei de muitas procissões, carreguei 5 litros de água nas costas, esperando o Frei Damião benzer para levar 5 litros de água benta para casa, porque minha mãe acreditava na cura. Foi fácil romper com tudo isso? Nada. Eu tinha que enfrentar a tradição, eu tinha que enfrentar o não dos amigos e ser chamado rótulo, mas isso não era nada. Olhe para mim. Eu tinha que enfrentar a mim mesmo, porque o pior inimigo, seu inimigo, não é o diabo. O pior inimigo, o seu pior inimigo é você mesmo. Porque você precisa tomar vergonha na cara, decidir o que você quer ser e pedir ajuda. E ele decidiu pedir ajuda, e ele clamou em alta e bom som: Jesus, filho de Davi. Um exemplo de desespero, um exemplo de agarrar com a esperança. É tudo ou nada. Ou eu me agarro, ou esse homem me despreza, ou esse homem me abraça. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar o que era ser alguém perseverante com aquele homem. Ele clama ao Senhor. Sabe por quê, queridos? Eu não sei se ele tinha memorizado, mas talvez sim, porque todo judeu conhece a Torá. E diz o texto sagrado literalmente, que quando nós clamamos ao Senhor, Ele não está com os seus ouvidos tapados, para que não possa nos ouvir, nem com a sua mão encolhida, para que não possa nos abençoar. Mas a decisão de clamar não é de Deus, a decisão de clamar é você. E clamar não é fazer uma oração, clamar é decidir mudar de vida. E para mudar de vida, eu tinha que romper com todos os meus amigos, eu tinha que romper com todos os lugares, eu tinha que romper com todas as lembranças. Se você não tem coragem de romper com tudo, nunca você vai mudar. Por quê, pastor? Porque você é uma farsa de si mesmo, porque você é um engano de si mesmo, porque você é um ladrão de si mesmo, e porque você quer que as pessoas tenham pena de você. Eu não tenho. Você vai se ferrar, porque eu não vou ter. Você quer que as pessoas vejam você como coitadinho, como coitadinha. Ah, gente, pelo amor de Deus. Você está mal, correndo perder tudo o que você tem, até o que você não tem, e você não vai tomar uma posição. O ceguinho tomou. Ele levantou-se, encarou-se a si mesmo, encarou a sua necessidade e ousou dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Tomada de posição, centralização. Ele canalizou para mais alta eficiência todos os seus esforços psíquicos, emocionais. Ele canalizou toda a sua crença, a sua capacidade de crer, para materializar a sua fé. Sua fé até então era abstrata, mas agora ela era real, porque ali estava o objeto vivo da sua fé. Ele adorava homens que não podiam ouvir, homens que não podiam ver, homens que tinham boca e não podiam falar, homens que tinham pés, mas não podiam andar e precisava que alguém carregasse. Agora ele decide não mais adorar esses homens, mas adorar aquele que se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória cheia de verdade.
Ele decidiu materializar a sua fé. Ele agora não tinha um Deus engessado, ele tinha um Deus feito de carne e ossos, um Deus que deixou a sua glória, um Deus que tomou a forma humana para identificar com o nosso sofrimento, um Deus que se ofereceu para ser o bode expiatório, o Cordeiro de Deus que seria imolado e sacrificado por você, aquele que ia remover os pecados da nossa alma e se apresentar como oferta a Deus em favor de mim e de você, que éramos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Ele nos vivificou pela sua vida. Quando você vai entender isso, querido? Eu vou ser um crente, lascou-se. Todos os crentes que eu conheço são uns cocô de lagartixa. Agora, um homem transformado pelo poder de Deus é um homem que sabe o que era e o que é na presença do Senhor. Eu sei da pocilga em que eu saí, e eu sei o que eu me tornei, porque aquele homem clamou a Jesus e ele se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus para uma vida e uma vida abundante. Você quer levar uma vida vegetativa? Fica na sua inércia. Você quer vida abundante? Tome uma decisão. Tenha coragem de olhar para frente e não olhar para trás. Não consigo, peça ajuda a Ele e àqueles que já venceram e estão na sua frente para caminhar com você. Por isso o texto sagrado de Jeremias 33, versículo 3, eu não sei se o povo da projeção pode projetar esse versículo, mas eu queria ler esse versículo com você. Vamos lá? Vem aí, comunicação, se você consegue colocar Jeremias 33, 3 aí no data show. O povo lá de trás não consegue enxergar, mas nós vamos comprar os telões com o dízimo que você vai doar, tá bom? Vamos lá. Vamos ler juntos da frente que consegue enxergar esse versículo, vamos lá? Clame. Ok, agora vamos ajudar o povo lá de trás, vamos lá? Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Querido, aquele cego, quando ele clamou mais, e cada vez que ele mais clamou, mais a sua fé cresceu. Olhe para mim, seja forte com o que eu vou dizer. Você acha que eu sou o homem que eu sou hoje, sem luta? Você acha que durante esse processo a minha vida foi transformada do dia para a noite? Eu tenho 30 anos de evangélico, vou fazer 31 agora. Você acha que eu não tive que renunciar? Você não acha que eu tive que resistir? Você acha que não? E você acha que eu também não luto? Quem aqui já venceu todo o pecado? Levante a mão. Quem aqui não tem pecado? Levanta a mão. Quem aqui não tem luta na carne? Levanta a mão. Tadinha, você acha que só você luta, que ninguém lhe entende. Querido, não. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39 diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia ou perseguição? Olhe bem para o texto, pode soltar aí para mim, por favor. Vamos lá, comunicação. Romanos 8, 35 e 39, vai lá. Eu quero que eles leiam lá para mim, acompanhe a leitura. Solte aí para mim, por favor. Romanos 8, 35. Já soltou? Está na tela? Ou não? Não, vou esperar. Ok, obrigado. Deixa eu ler, para você entender o que é reconhecer Jesus e clamar a Jesus e viver como eu vivo. Quem me separará do amor de Cristo? Será tribulação? Eu tenho muita. Será angústia? Cheguei a ter depressão. Ou perseguição? Esse eu tenho experiência demais. A fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinados ao matador, mas
Você pode ler comigo essa parte? Vamos lá juntos? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Diga assim: glória a Deus. Agora para o seu irmão dizer para você: tome posse disso, meu querido. Diga para ele: tome posse disso, querido. Quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, como eu clamo a Ele como a minha esperança, não é a fome, não é a perseguição, não é a tribulação, nada poderá me separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo termina esse versículo dizendo: eu estou convencido de que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura ou criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Aleluia. Nada. Eu sei quem Ele é na minha vida. Quem é Jesus na sua vida? O que é que Ele fez por você? O que é que Ele lhe garantiu que você não quer abrir mão? As mesmas pessoas que mandaram Bartimeu se calar foram os mesmos que falaram para ele: ceguinho, seja forte, o homem está te chamando. É assim que Deus faz. Querido, Deus lhe trouxe aqui nessa noite para dizer: tenha bom ânimo. O pregador é grosseiro no seu modo de falar, mas ele está dizendo apenas para você: tenha bom ânimo. Eu sou a sua esperança, eu sou a sua âncora, eu sou o seu porto seguro, eu sou a sua verdade, eu sou a vida que você precisa. Por isso o texto sagrado diz claramente que Deus não esqueceu de nós. O versículo 50 que nós lemos diz que Ele, o ceguinho, lançou de si a capa. Eu não sei qual é a sua capa aqui, querido, não sei, mas eu quero dizer para você que a capa, nessa perspectiva aqui, era um sinal de grande ansiedade e alegria para conseguir chegar perto de Jesus o mais rápido possível. Quando as pessoas desejam encontrar a Deus, elas vão encontrar. Sabe por quê? Porque nessa noite a palavra do Senhor para você é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E nessa noite, se o seu coração estiver voltado para essa verdade, não tem como você sair daqui sem crer que o seu milagre vai chegar. E quando, pastor? O seu milagre pode chegar hoje, porque ele deve acontecer primeiro no seu coração. As demais coisas lhe serão acrescentadas, mas a primordial delas é você colocar Jesus como seu Messias, como a sua esperança. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Você é especial. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não tolera algo que o impeça de chegar a Deus. Bem-aventurado é o homem que não tolera que algo o impeça de conseguir a resposta para as suas orações que ele tem direcionado para Deus. Pastor, porque eu tenho pedido tanto e não tenho recebido. Essa minha colega me convidou para vir aqui, mas eu já venho pedindo, porque ele não me responde. Ele está lhe respondendo, você não entendeu. Ele não está respondendo o que você pediu, ele está lhe dando mais do que você pediu. Ele está se dando a você. Ou você o reconhece como Senhor e Salvador e clama para que Ele possa te receber, ou você nunca vai entender que a chegada dEle na sua vida já é um milagre. É de que hoje o Senhor está dizendo: tenha bom ânimo. Eu tenho visto o seu sofrimento de alma, o seu sofrimento de espírito.
Eu tenho visto a bagunça e a tormenta que você tem enfrentado. Eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o filho de Davi, mas eu só posso ter misericórdia de você se você me colocar como seu Senhor e seu Salvador. E você tem que destituir do seu coração todos os lugares aonde você colocou o pé e se sujou. Você precisa dar um tempo de todos aqueles que foram seus cúmplices sócios na caminhada de sujeira que você tem, porque eles ainda continuam te atrapalhando. Nessa noite, Jesus está dizendo também para você: você tem fé, mas você não tem esperança, porque eu sou a esperança, e eu não posso dividir a minha glória com outro. Eu sou Deus, eu quero ser o seu Deus.